Olá, graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Mais um vídeo comentado, chegamos ao capítulo 4 de 1 Coríntios, né? E Paulo vai ainda usar a terceira figura de linguagem. Ele já utilizou aqui a lavoura, já utilizou aqui o edifício, e agora ele vem falar dos ministros como dispenseiros dos mistérios de Deus, amém? E ele diz aqui que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu também a mim mesmo julgo, porque em nada me sinto culpado. Nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Então, Paulo vem trazendo essa terceira figura de linguagem, que é o dispenseiro, né? Interessante essa figura do dispenseiro. Amém? Então, o dispenseiro ele era alguém que ficava entre o proprietário e a família da casa, e era um administrador, dos bens que lhes foram confiados. Amém? Então, o dispenseiro deveria ser fiel em fazer para a família exatamente o que lhe tinha sido confiado. Da mesma maneira, os ministros não devem expor nada além, nada menos do que toda a vontade de Deus. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, revelando ao povo a família de Deus. Não estamos em nosso próprio nome, por isso todo espírito sectário, ele é desumano, ele é desleal e não é bíblico, e sim antibíblico, porque os ministros, eles não estão ali para competir, mas eles estão ali para servir ao povo, amém? Então, Paulo vem se contrapor exatamente a esse inchaço, esse orgulho e essa vanglória dos coríntios, estimulando-os pelo exemplo da humildade, amém, do apóstolo e também da autoridade do apóstolo. Então, ele vai dizer aqui no versículo 6, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo em favor de um contra o outro. Porque quem te diferencia? Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te gloria como se não houveras recebido? Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? E prover a Deus reinasses, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos quando os condenados à morte. Pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, ilustres. Nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Nos afadigando, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como aos meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios ou 10.000 pedagogos em Cristo, professores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amém? Então, Paulo vai exatamente tentar trazer esse contraste, ao invés de que, com a autossatisfação presunçosa dos cristãos coríntios, Paulo usa uma metáfora vivida para retratar a atual situação dos apóstolos. Ele diz assim, nós os apóstolos, Deus pôs por último. Por quê? Os apóstolos eram errantes, muitas vezes estavam encarcerados por causa do evangelho, outras vezes estavam na arena romana, sofrendo crueldade, né? Então, eles eram como gladiadores lutando até a morte, ou como criminosos jogados aos leões. Todo o objetivo era para colocar medo, para que os outros também não seguissem a mesma fé. E eles eram um espetáculo, como o grande final do esporte do dia em Coliseu. Então, Paulo, ele vem exatamente
é mostrar que os coríntios não deveriam, vamos dizer assim, se jactanciar, né? Ser levados por um espírito de soberba, um espírito arrogante. Mas não, deveria ver no apóstolo, né, o trabalho, a fadiga, o empenho, né? Quando injuriado, bem dizer, quando perseguido, sofrer, quando blasfemado, rogar. Então, Paulo vem mostrando que o cristão deve ter um exemplo diferente de uma pessoa não cristã. Então, ele deve se comportar em humildade, em honra, amém? Em louvor para com Deus. E ele precisa entender isso. E Paulo ainda traz essa questão da paternidade. Pois como Paulo fundou a igreja, ele tinha uma espécie de paternidade especial sobre a vida das pessoas. Ele vai dizer aqui, olha, vocês podem ter muitos pedagogos, mas um só Pai, porque eu vos gerei pelo Evangelho em Cristo Jesus, versículo 15. Amém? E ele vai ainda dizer, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Esse inchaço vem pela arrogância. Esse inchaço vem pela autossuficiência. E esse inchaço causa o espírito sectário. Não é bom nós estarmos inchados. O conhecimento incha, mas só o amor edifica. Amém? Quanto mais nós conhecemos, mais humildes, mais servos, nós seremos. Então é muito importante na leitura desse capítulo nós tirarmos essa essência, amém? E aprendermos que a humildade precede a honra, a soberba precede a queda. Então Paulo, ele vai trazer aqui muitas admoestações, porque Paulo tem poder. O discurso de Paulo não é somente em palavras, mas ele tem demonstração de Espírito. A unção do Espírito, os dons do Espírito, operava na vida dele. E esses dons foram dados para o bem e não para o mal. Então, Paulo ele vai trazer uma demonstração aqui, olha, mas em breve, versículo 19, irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Que nós possamos pensar sobre isso. Aqueles que exercem esse papel de liderança na nossa vida, eles têm poder. Amém? Dado por Deus, delegado por Deus. E eles podem vir a nós com espírito de brandura e mansidão para nos ensinar o caminho da verdade, mas se nós estivermos inchados, precisamos temer, porque eles podem vir também com vara. Amém? E isso não será bom para nenhum de nós. Então, que Deus te abençoe, que você possa desfrutar do conhecimento da palavra de Deus e continuar buscando conhecer. Amém? A palavra, ela é a verdade. Então, nós precisamos buscar cada vez mais entender esse reino, aonde nós formos inseridos, amém? E vivermos como cidadãos desse reino, fiéis a Deus e servos uns dos outros para a glória de Jesus. Então, tenha um bom dia e um bom trabalho. Nós nos vemos amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe.